Olá pessoal, novamente, então vamos às nossas atividades, né, que estão na continuação dos slides. Então, no número 1, nós temos o seguinte: o granito é uma rocha na qual existem três fases sólidas, tá? Uma delas, geralmente esbranquiçada, é formada pela substância quartzo, né? Então, o granito ele tem três fases: quartzo. A segunda parte dele, que pode ser cinza ou bege, é o feldspato. Feldspato. E a última, que é geralmente preta, é a mica. Tá? Então eu estou afirmando para vocês que o quartzo ele é formado, que o granito ele é formado pelo quartzo, feldspato e mica. A pergunta é a seguinte: o granito é uma substância ou é uma mistura? O que vocês acham? O que o granito tem? Ele tem três partes, né? Então ele vai ser uma mistura. Por que ele é uma mistura? Porque ele é composto por mais de uma substância, tá bom? Esse é o número 1. O número 2, você tem uma figura lá. Então, o que pede para nós estarmos fazendo no número 2? No número 2, pede para a gente ver quantos componentes e quantas fases que nós vamos ter. Vamos ler lá a questão. Observe a representação do sistema 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases e substâncias em cada um é respectivamente. Então, eu quero saber do 1, do 2 e do 3. Então, o que está pedindo? Para a gente ver o número de fases e de substâncias. Então, fases e substâncias. Tá? Então, para cada um desses, né? Para o número 1, para o número 2 e para o número 3. Então, vamos lá. No número 1 tem o seguinte: tem óleo, tem água e tem gelo. Quantos que a gente vê? Quantas fases? Água, óleo e gelo. Isso, a gente vê três fases. Mas quantas substâncias eu tenho? Eu tenho óleo e eu tenho a água. Ah, tem o gelo, professora. O que é o gelo? Isso é água no estado sólido. Então, substâncias, eu tenho duas. Tá joia? No segundo potinho lá, nós temos a água gaseificada e o gelo. Quantas que eu vejo? Eu vejo a água, eu vejo o gás, né? Eu vejo as bolinhas e vejo o gelo. Então, eu tenho três substâncias. Três fases. Quantas substâncias? Eu tenho a água, eu tenho o gás e eu tenho o gelo. O gelo vai ser a nossa água no estado sólido. 2 também, tá? No número 3, o que eu tenho no número 3? No número 3 eu tenho água salgada, eu tenho gelo, eu tenho óleo e eu tenho granito. Então, água salgada. Vamos ver quantas partes que a gente vê, né? Primeiro a gente vê água salgada, porque o sal ele é dissolvido na água, então a gente não vê esse sal. 1. O gelo, 2. O óleo, 3. E o granito, 4. Aí é bem interessante essa questão do granito, porque se eu for levando em consideração lá a outra questão, eu vou colocar o feldspato, a mica e o quartzo. Aqui vamos imaginar que é só uma pedrinha de granito, tá? Então, o que nós vamos ter? Quantas que nós vamos visualizar? 1, 2, 3, 4. Quem contar o granito como cada um dos três, feldspato, mica e quartzo, então, só no granito eu tenho feldspato, mica e quartzo. Daí eu tenho mais o óleo, mais o gelo e mais água salgada. Então, eu posso estar falando que eu tenho 6, tá? Então, as duas respostas, elas estão corretas. Quantas substâncias que nós temos? Né? Nós temos a água, nós temos o sal, nós temos o gelo, que é a água, nós temos o óleo e nós temos o granito. Se eu olhar o granito como um todo, como uma pedrinha, eu tenho 4. Agora, se eu olhar o granito às partes, feldspato, mica, quartzo, daí eu vou ter a água e o gelo, vou ter o óleo e vou ter o sal. Eu vou ter substâncias, eu vou ter... Opa, contei errado aqui, eu vou ter 6 também. Tá joia? Então, assim, tanto faz as respostas, tá? Se 4 ou 6. Quem colocou 4 aqui vai colocar 4 lá. Quem colocou 6 vai colocar 6, tá bom? Por que essa diferença? Porque o quartzo, daí eu contei
todos eles, tá joia? No número 3 diz o seguinte, assinale a alternativa que apresenta misturas homogêneas, que a gente vê somente uma fase, tá? Então, atenção aí na leitura, que eu não vou estar escrevendo aqui no quadrinho, tá? Então, nós temos a água mineral, essa que a gente compra lá no mercado, no barzinho. A gente vê pedacinhos nela, a gente vê uma coisa só. Isso, a gente vê uma coisa só, então ela vai ser homogênea. Então, marca um X nela lá. O ferro, esse ferro que a gente usa na construção. O ferro também, a gente vai ver uma coisa só, homogênea. O aço é a mistura do carbono com o ferro, mas a gente vê onde que está cada um deles? Não, homogênea, marca X também. Salmoura, o que é salmoura? É água com sal, tá? Então, o sal ele se dissolve na água, então vocês também têm uma mistura homogênea. Só não vai se misturar se a quantidade for muito grande, né? Refrigerante. Aí é bem interessante, gente. Se for o refrigerante fechado, é mistura homogênea, que a gente vê uma coisa só. Se for o refrigerante quando tá aberto, o que a gente vê quando tá aberto? A gente vê as bolinhas, tá? Então deve ser heterogêneo, tá? Então analisem aí, coloquem do ladinho. Refrigerante aberto, homogêneo, daí marca X. Se ele estiver fechado, homogênea vai ser quando ele estiver fechado. E quando ele estiver aberto, é heterogêneo, tá? Então completem ali para nós. Gasolina. Quando eu vou no posto, eu vejo onde que tá o álcool, onde que tá a gasolina e onde que tá a água, que eles adicionam em alguns postos mais e outros menos? Não, a gente vê uma coisa só, então homogêneo também. Ouro 18 quilates, esse das joias. A gente vê onde que tá a prata, onde que tá o cobre, onde que tá o ouro? Não, a gente vê uma coisa só, então marca lá. E o leite? É uma mistura homogênea ou heterogênea? O leite é uma mistura heterogênea, por causa que ele tem gordura, tá? Ele tem gordura e tem água também. Então, ali vocês vão estar marcando todas, com um xizinho, todas são homogêneas, somente o leite não. E vejam lá o que vocês vão fazer com o refrigerante, tá joia? Vou parando por aqui, tá? As outras eu vou deixar por conta de vocês. Eu faço um outro videozinho, continuando da 4 em diante, para não ficar um vídeo muito curto, tá bom? Bom trabalho para vocês e até o próximo!